Salve os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ainda continuando aquela matéria, aquele estudo a respeito de reconciliação, né, de resolução de conflitos. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante para a resolução de conflitos, que é a comunicação. Então vamos ver questões importantes que precisamos entender a respeito da comunicação e questões de coisas que nós fazemos que ainda assim nem percebemos muitas vezes que erros que tomamos nessas medidas de resolução de conflitos por meio da comunicação. Então, vamos compartilhar aqui a tela com vocês. Resolução de conflito. Então, vamos falar a respeito da comunicação. Então, um assunto que nós vamos falar é justamente sobre o amor. O amor mantém a comunicação, né? O amor não foge do conflito, o amor não evita a comunicação, mas ele busca a comunicação. Então, cortar a comunicação, né, recusar-se a se comunicar, coloca um fim à resolução de conflitos. Eu não quero saber, eu ignoro os motivos, eu ignoro qualquer tipo de conversa, eu ignoro qualquer tipo de assunto que possa vir e acabo com a resolução de conflitos. E na hora que eu acabo com isso, o conflito vai permanecer. Às vezes a gente acha que ficar em silêncio, sem falar nada, que o tempo vai cobrir as coisas, que tudo vai passar, mas quando qualquer problema que aparece, a gente volta a jogar aquilo na cara, volta a colocar as cartas na mesa, né? E isso mostra, quando nós repetidamente voltamos a um assunto, significa que ele não está resolvido e nós precisamos tratar. Então, existem muitas razões pelas quais somos tentados, né, a terminar um conflito que são impróprios, que são errados e que muitas vezes muito cedo. O denominador comum de todas elas geralmente é o egoísmo, né? Então, normalmente nós interrompemos a comunicação por algum problema de egoísmo. Então, se você interrompe a comunicação, se você não discute com quem você tem que discutir, se você não resolve o problema com quem você tem que resolver, isso é um sinal de egoísmo. Egoísmo. Bom, é a mãe de todos os pecados, né? Tudo isso está voltado no eu, centralidade do eu, a minha vontade acima de todas as outras vontades, aquilo que eu penso acima do que tudo que os outros pensam. Então, o egoísmo é o pecado do qual a maioria dos outros pecados parecem brotar. Egoísmo é igual a orgulho, que é igual a egocentrismo, que é igual a idolatria. É não reconhecer a Deus com honra que lhe é devida, mas honrar-se acima dele. Então, a gente vê aí o perigo do egoísmo e como ele vai determinar a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, nós temos, diz o seguinte para nós: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se destes também, mostrando que devemos nos afastar de pessoas egoístas, mostrando aí a consequência do egoísmo na vida humana e de como isso, então, mostra, né, como será a vida nesses últimos dias em que vivemos. E o que é egoísmo? Bom, egoísmo é o oposto do amor. Amar é dar, é estar mais interessado com o que se pode dar, é mais interessado com as necessidades dos outros, é considerar os outros acima do que você mesmo. Então, é muito mais isso do que com o que se pode receber, do que aquilo que eu preciso, aquilo que eu mereço, aquilo que eu quero, aquilo que os outros deixaram de fazer para mim. Egoísmo é tomar, é estar mais interessado com o que se pode receber do que com o que se pode dar.
Mateus 5, 43, 44, temos alguns textos aqui, vamos lê-los, né? Mateus 5, 43 e 44 diz o seguinte: vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então veja aí, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Então, temos aí Jesus falando a respeito do amar, né, de como nós devemos amar ao próximo, devemos amar até mesmo os nossos inimigos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos Gálatas 2:20, que nos diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Esta é a vida do crente, né? É uma vida que pela fé e não mais para si mesmo. E Efésios 5:1 que diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, a vida aí de sacrifício de Cristo deve, então, iluminar a forma como nós devemos viver. Então, o egoísmo não é algo natural do cristão, não é algo que deve fazer parte da vida do cristão, né? Nós odiamos o pecado, assim como Deus odeia o pecado, e nós queremos ser cada dia mais parecido com Cristo. Por isso devemos abandonar, então, estes caminhos e voltar para os caminhos do Senhor. Retirar-se prematuramente de um conflito, porque a conversa não está correndo, não está, né? Então, algumas aqui, desculpa, a natureza egoísta da não comunicação, ela faz com que você se retire prematuramente do conflito. Né? Você não está gostando da conversa, a conversa não está indo do jeito que você quer, as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer. Então eu paro a conversa, eu interrompo o assunto porque isso não está indo, não está me agradando. Isso é uma demonstração de egoísmo. Provérbios 18:1, ele nos diz aqui, sim. Provérbios 18:1 diz o seguinte: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O isolamento, então, uma demonstração de egoísmo. Ciúme ou inveja, demonstração de egoísmo, ambição egoísta, né? Aquela ambição, a pessoa se afasta de todo mundo por causa dos objetivos dela, né? Tira as pessoas que querem te atrapalhar da frente, né? A ambição, né? Se afasta de pai, de mãe, de parentes, de pessoas que se importam com você por causa de um desejo, por causa de um sonho. Isso é egoísmo, é ambição. Vanglória, né? Se acha superior aos outros, só faz alguma coisa se for para ganhar alguma coisa, né? Para ser reconhecido. Medo também é egoísmo. Vingança também é egoísmo. Amor ao prazer, amor ao controle. Preguiça, desprezo pelas autoridades, maldade, um espírito soberbo, crítico e rude. Todas essas coisas são naturezas do egoísmo, né? Fazem parte da natureza egoísta. Ciúme ou inveja? A inveja é aquele desejo de ter algo que pertence a outra pessoa, né? Algo que não pertence a você, aquilo que você fica, que a gente muitas vezes sonha, né? Eu queria tanto ter uma coisa. Você está tendo inveja, desejando algo que você não tem. É ruim desejar algo que não tem? Não, não é ruim desejar algo que não tem, desde que isso não mude, né, sua alegria, né? Desde que isso não determine a sua vida. Minha vida não é feliz enquanto eu não tiver tal coisa. Isso já é lamentação, né? Já é lamentar, isso é voltar-se contra Deus, porque Deus não faz a sua vontade. Então, o desejo é aquele assim, eu quero, mas é Deus que determina, no momento dele, se for a vontade dele, e pronto. Se Deus não me deu até agora, é porque o que eu preciso, eu já tenho. Né? Então, a inveja é você olhar ao redor, é cobiçar coisas que você não tem, que outras pessoas têm, a vida que outras pessoas levam. Né? Ciúmes.
Se o meu medo de perder para outra pessoa algo que você tem, 1 Coríntios 13:4, ele vai falar a respeito disso. 1 Coríntios 13:4, Paulo nos fala o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, né? Então nós temos aí uma demonstração do que é, né? Ele não tem as coisas para si mesmo, ele não está levando em consideração ele mesmo. Ele está levando em consideração a coisa, né? O que Deus deu para ele. Isso é gratidão. É totalmente o contrário de viver por ciúme ou inveja. Tenho medo de perder algo que considero importante ou valioso. Tenho medo de perder algo que Deus considera importante ou valioso. O que temo mais? Que aqueles a quem amo se afastem de mim mais do que se afastem de Deus. Percebe? Então a gente tem que saber fazer uma distinção entre uma coisa e outra, fazer uma distinção sobre essas questões, sobre aquilo que eu tenho medo, né, para que eu possa então direcionar isso para Deus. Então é mais uma questão de confiança no Senhor do que uma questão do que eu não tenho ou do que eu posso perder. Né? O medo nos escraviza no pecado, faz com que a gente tome atitudes que vão contra a vontade de Deus. Faz com que eu me volte, lá em Hebreus 2:15, vai falar justamente do efeito do medo, né? E como o medo ele nos escraviza, é uma característica daquele que está escravizado pelo pecado. Porque o medo é a falta de confiança no Senhor, e isso perturba, né? E isso atrapalha toda a relação com Deus, colocando você como o centro de todas as coisas e esquecendo-se, fazendo com que você se esqueça que Deus está controlando a sua vida. Você não está lançado ao acaso, Deus está no controle. A ambição egoísta, o que que é? É a atitude de quem menospreza a si mesmo e as suas causas, né? São pessoas que estão ocupados e ativos em seus próprios interesses, buscando o seu próprio ganho, sua própria vantagem. Então, vamos ver Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Então, essa frase, considerar os outros superiores, você vai escutar muito. Isso é o comum da vida cristã, é considerar os outros. A forma de você lutar contra uma ambição egoísta é lutar para satisfazer os, né, para ajudar o outro, né? Para auxiliar as outras pessoas. Você sai do centro e você vira como um servo, como Cristo foi nas nossas vidas. Nesse exato momento, então vamos parar para pensar, estou buscando meus próprios interesses ou os de Jesus Cristo? Essa é uma boa pergunta que você pode fazer, que vai ajudar muito na questão que você está passando. Neste exato momento, o que eu estou preocupado? Com os meus próprios interesses ou com o que Jesus Cristo, né, com os interesses de Cristo? Como reagirei se a conversa tomar um rumo diferente do que eu gostaria? Então, você vai para conversar com uma pessoa e a conversa foge da sua vontade. Se você continuar ouvindo, dar atenção, refletir a respeito do que está acontecendo, juntos buscarem uma solução, às vezes a gente pode estar errado, então tentar ouvir o outro lado é muito importante. A Bíblia fala mesmo da importância de ouvir o outro, né? Então, ajuda muito você conversar, tentar, né, reagir, né, com a conversa. Então, você não vai fugir quando você está buscando fazer aquilo que é do interesse de Jesus Cristo. Então, no meio da conversa, como que você, se o rumo for diferente daquilo que você quer, como que você vai reagir? Para que você já vá preparado para essa conversa. Eu não vou ficar nervoso, eu não vou me calar, eu não vou sair da conversa, deixar o outro falando sozinho, eu não vou ficar gritando e falando, tentando convencer no grito, eu vou escutar o que o outro tem a dizer. Às vezes a outra pessoa traz um ponto de vista que é necessário a gente falar assim, olha, eu vou parar um pouco para pensar no que você está falando e depois a gente conversa. Isso é uma conversa sensata, né? Você não está fugindo, mas você está pedindo um tempo para absorver as informações novas que vieram. Isso vai te ajudar bastante a resolver o problema. Quão disposto estou para investir tempo, esforço, energia necessários para ministrar àqueles que se opõem a mim se suas necessidades tornarem-se aparentes? Então, você precisa gastar, né? Você está disposto a isso? Você está disposto a levar tempo, refletir,
Às vezes, vamos supor, é muito comum você ver problema com marido e mulher. E a mulher, vamos supor, um dos dois, né, o homem ou a mulher, estão certos no seu ponto de vista, só que eles querem impor o ponto de vista. E aí eles não têm paciência, mas veja, eles estão fazendo isso por quê? Porque está difícil continuar vivendo dessa maneira. Então, o centro está sendo ele. O centro não está sendo Deus. Não está sendo a necessidade do próximo. Você não está vendo que aquela outra pessoa está se afastando de Deus. Então, quando eu olho assim e vejo que o problema é um problema de pecado e a outra pessoa está se afastando de Deus, não é com gritaria, não é com imposição, mas é com sabedoria, pedindo a Deus sabedoria para falar, pedindo a Deus discernimento, né? Pensando como que eu posso abordar o assunto de uma maneira diferente, né? Como que eu posso, então, será que agora é o melhor momento para eu falar a respeito disso? Então, todas essas questões envolvem um tempo, envolvem um preparo. Nem tudo você vai resolver de bate pronto. Você precisa de tempo para refletir, para encontrar o verdadeiro problema. Às vezes o problema que você está enfrentando é consequência de um outro pecado. E às vezes tratando o outro pecado é mais fácil do que tentar tratar as consequências dele. Porque na hora que você resolver o pecado, as consequências naturalmente irão extinguir. Então é muito importante refletir a respeito do que está acontecendo. Procure um pastor, caso tenha dúvida. Procure seu pastor, procure um conselheiro bíblico, né, para que você possa, então, fazer esse tipo de coisa. Para que você possa tomar passos com mais sabedoria, ver ajuda, para que você não, se você tem dúvida se você está fazendo isso por egoísmo ou não, né? Então, é muito importante conhecer os motivos do nosso próprio coração quando a gente vai tratar o assunto com outra pessoa também. Vanglória é o desejo de estabelecer sua própria glória acima e além do que é fato merecido. Filipenses 2:3, mais uma vez, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, considerando o outro superior a si mesmo. Então, até que ponto eu estou exagerando minhas virtudes para impressionar o meu oponente? Será que eu não estou dando uma carteirada, né? Estou falando, não, porque eu isso, porque eu trabalho o dia inteiro, porque eu ganho isso, eu mereço isso. Será que eu não estou usando esses argumentos para poder conquistar, né, impressionar e convencer o outro? Até que ponto eu estou minimizando minhas falhas a fim de impressionar meu oponente, né? Escondo meus defeitos para poder mostrar que eu sou a pessoa, né? Eu sou o cara. Estou brigando mais por minha própria reputação ou pela reputação do Senhor? Então, nós somos servos do Senhor, não de nós mesmos. Vanglória é brigar pela minha reputação. Não temos que brigar. Muitas vezes vamos ser atacados, muitas vezes vamos ser humilhados, mas quem luta a nossa luta é o Senhor. Davi, quando ele estava sendo humilhado, quando o momento ali em que ele sofria, ele confiava plenamente no Senhor. Ele entendia que Deus estava corrigindo a sua vida de alguma coisa. E ele reconhecia os pecados dele, ele procurava olhar para os pecados dele, se arrepender diante do Senhor, para que ele então pudesse descansar, né, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Então, será que eu não estou defendendo mais a mim mesmo do que ao Senhor? O medo pode nos impedir de cumprir nossas responsabilidades bíblicas e afeta a maneira de nos relacionarmos com os outros. Eu vou abrir aqui Hebreus 2:15 para mostrar uma questão bem importante da escravidão, né, de como está relacionado. Então, ele está falando aqui, ele diz o seguinte: liberta-se aqueles durante toda a vida que estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, veja, o medo, ele escraviza no pecado, né? Ele faz com que você, medo da morte, o medo de qualquer coisa que vai dar errado, faz com que eu tome atitudes que não agradará, né? Não corresponde àqueles que confiam no Senhor. E 1 João 4:17, ele vai dizer o seguinte: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, não entendeu o amor de Deus. Então, será que eu estou genuinamente em perigo aqui ou só estou desconfortável? Estou mais preocupado com o que posso perder se continuar nesse conflito ou com o que posso dar ao meu oponente? Questões aí que vão auxiliar nessas dúvidas. Vingança é o ato de retribuir uma suposta afronta por parte de outra pessoa, né? A pessoa te fez algum mal, você quer retribuir aquilo. Romanos 12:19.
Romanos 12:19, ele diz assim: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E 13:4, ele diz o seguinte: pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Falando aí do governo, né? Às vezes, muitas vezes temos o governo vai punir, pratica o bem, né? E mostrando que a espada que está na mão do governo está sobre aquele que pratica o mal. Então, é para quem pratica as coisas erradas é para ter medo mesmo. Então, vincula mesmo, né, tanto o medo quanto a vingança. A vingança está na mão do Estado, não nas nossas mãos. É o governo que tem, então, que punir, fazer justiça contra os malfeitores, não na nossa mão. Então, quem faz vingança mesmo, quem pratica esse tipo de ato de tentar se vingar dos outros e não confiar, não deixar isso para a justiça, então tá agindo contra aquilo que Deus está estipulando, né? Está se colocando contra as autoridades estabelecidas. Então, meu oponente realmente pecou ou eu estou aborrecido porque as coisas não são do meu jeito? Normalmente, as brigas de casais se dão por causa disso. E aí as pessoas vão lá, procura um pecado que se aproxima do assunto e fala que é por causa do pecado. Mas quando você vai conversar com o casal, você percebe que é mais por causa que não está sendo do jeito de um dos dois, de um dos cônjuges, do que justamente por causa do pecado. O pecado é só uma desculpa ali no meio. A pessoa não está preocupada com o pecado da outra, está preocupada com o desconforto que o outro causa por causa do pecado dela. Será que estou guardando amargura ou ressentimento em meu coração contra o meu oponente? Como posso abençoar meu oponente mesmo em meio ao nosso desentendimento? Essas perguntas aí, guardem, reflita, né, se você está passando por algo parecido. O amor ao prazer, ato de não querer parar de fazer alguma coisa para dar atenção a outra pessoa. Deus realmente quer que eu foque minha atenção neste momento no que eu gostaria ou que Ele quer que dê a essa pessoa a minha total atenção? Né? Muitas vezes com filhos, nós estamos estudando, estamos fazendo alguma coisa, estamos conversando com outras pessoas e deixamos de dar atenção para os filhos. Será que seria melhor pedir educadamente um adiamento até que eu possa dar uma porção maior da minha total atenção a essa pessoa? Espera um pouco até que eu possa te dar atenção completa e dar, né? Não deixar e deixar e deixar e deixar. Amor ao controle é quando nós recorremos a todos os tipos de manobras de manipulação a fim de ter domínio durante um conflito. É a mesma questão, os mesmos versículos da vingança. Pedi ao meu oponente exatamente o que quero ou estou pressionando de maneira egoísta para que ele me dê o que quer? Estou preparado para levar um não como resposta se não conseguir persuadi-lo a me dar o que quero? Estou feliz por não tê-lo persuadido ao meu modo de pensar, porque me neguei a recorrer a maneiras pecaminosas para fazê-lo? Reflita sobre essas perguntas, pausa o vídeo, né? Assista aí, veja esse do amor ao controle. Olha, irmãos, eu encontro muito mais isso em nós do que eu gostaria de encontrar. Principalmente em sessões de aconselhamento, com casais, com os pais, com relação aos filhos. Isto é comum usar de artifícios para tentar manipular em vez de educar. Preguiça. Falta de vontade em empreender esforços para chegar a uma resolução satisfatória do problema. Fiz realmente todo esforço para resolver esse conflito de acordo com a Bíblia? Estou sendo ativo ou passivo nesse processo? Será que preciso investir tempo extra para pesquisar como lidar melhor com este conflito para a glória de Deus? Temos também aqui desprezo pelas autoridades. Deus dá às autoridades o direito de esquadrinhar e obter certos dados relevantes. Provérbios 25:2. Esta pessoa tem um direito bíblico à informação que quer ocultar dela. O que me faz hesitar em fornecer-lhe essa informação? Meu desprezo por essa pessoa me tenta ser desnecessariamente provocado? Então, desprezo sobre as pessoas que estão sob você, né? Isso acontece no casamento, né? As mulheres menosprezando seus maridos, os filhos menosprezando
o seu, os seus pais, né, os pais, né, menosprezando a liderança da igreja. Todas essas coisas aí devem ser refletidas se nós não estamos fazendo contra a vontade de Deus. Maldade, pode ser difícil imaginar, mas algumas pessoas encontram um prazer maldoso em machucar, menosprezar e humilhar os outros. Tem algum maldoso prazer em não participar ativamente nesta conversa? Às vezes a pessoa quer fazer, eu não vou falar nada só para o outro sofrer. Ou eu vou lá e vou falar umas verdades, ou jogar na cara, que é para que o outro possa sentir aquilo, né, que está acontecendo. Se tem, qual é? Então, ficar calado não é melhor, irmãos. Não é. Não é melhor. Provérbios 17, esse eu preciso. Provérbios 17.27 e 28. Quem tem conhecimento é comedido no falar. E que quem tem entendimento é de espírito sereno. Até um insensato passará por sábio se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Então, ficar calado não é melhor. Cristãos, via de regra, devem ser ativos em vez de passivos na resolução de conflitos e no processo de comunicação. Então, veja, não é só uma questão de pôr para fora, né? Isso que eu já escutei muito psicólogo falando, que você tem que pôr para fora, você tem que falar. Se você ficar interiorizando isso, você vai explodir, você vai passar mal. Mas, na verdade, além de falar, né, não guardar isso, existe o processo de comunicação. Como você está falando? Qual é o objetivo em falar isso? É para machucar? É para humilhar? É para menosprezar? É para diminuir? Seja lá o que for que você tiver o motivo. O motivo tem que ser a glória de Deus. Então, o processo de comunicação tem que ser refletido de maneira a tirar a pessoa do pecado para que ela glorifique a Deus. E não também nem usar Deus para isso, né? As pessoas às vezes, não, você precisa fazer isso porque senão você vai, isso é pecado, você vai para o inferno. Veja, você está tentando convencer, você está manipulando a pessoa. A verdade é que você tem que ter sabedoria para mostrar para aquela pessoa que aquilo está errado, para que ela se convença disso e que ela mude o seu comportamento. Então, não é só falar, mas é principalmente o processo de comunicação. E nós não podemos ficar passivos, nós devemos ser ativos nisso. Princípios bíblicos envolvidos. Às vezes, não falar é pecado. Deixar de falar e falar pode ser pecado. Falar quando outros estão em perigo. Repreender o pecado de um irmão. Né? Então, quando você não faz isso, né? Quando você não repreende quando o outro está em perigo, quando você não exorta contra o pecado, quando você não repreende contra o pecado, você está vendo que a pessoa está fazendo errado e você não fala nada, você está errando. É pecado disso, você ficar quieto. Porque o amor não age inconveniente, ele não se torna indelicadamente indiferente, mas dá uma resposta adequada. Às vezes não é possível ou não é apropriado fornecer a informação solicitada. Por exemplo, quando a pergunta tem claramente a intenção de ser manipuladora ou de ofender alguém. Alguém, às vezes, você está numa situação em que a pessoa faz uma pergunta, por exemplo, pastor, né, está conversando com o marido e a esposa, e o marido pega e fala assim, pastor, fala a verdade, fazer isso aqui não está errado. Mas por que ele está falando aquilo? Ele não está falando isso porque ele quer corrigir a esposa, ele está falando isso porque ele quer humilhar a esposa. Então, veja, nesses momentos não é apropriado você falar. Aí você confronta o outro tipo de pecado, aquele que está visível agora, que é a tentativa de humilhar o outro. O amor toma a iniciativa na comunicação, até mesmo quando pode ferir uma pessoa que amamos. Muitas vezes isso vai acontecer. O amor dá ao outro o que ela precisa e não necessariamente o que quer. Aqueles em posição superior têm o direito e a responsabilidade de solicitar informações de seus subordinados. Os que estão em posição subordinada têm a responsabilidade de se abrir com seus superiores. Negar informação a alguém que exerce autoridade sobre nós é pecado, é mentira. Muitas vezes é adequado responder com uma resposta totalmente diferente do que é esperado. Certa vez, uma mãe virou para mim e falou assim, Arthur, não é verdade que, e na frente do monte de adolescente, o filho dela lá no meio, não é verdade que para você casar, você precisa primeiramente terminar a faculdade, ter sua casa, estabilidade financeira? Aí eu olhei para ela e falei assim, olha, na frente de todo mundo, não é verdade. A Bíblia não fala que você precisa terminar a faculdade. A Bíblia não fala que você precisa ter uma estabilidade financeira. A Bíblia não fala estas coisas. Então, eu não posso afirmar uma coisa que a Bíblia não diz.
Se ela acha isso melhor é uma coisa, agora falar que é o certo isso, dando valor e tentando encontrar um motivo para que para que a gente apoie uma questão dessa, são várias as situações, né, que você tem que refletir a respeito disso. Não é uma resposta fácil assim. Então, às vezes você vai ter que confrontar ali. Eu tive que confrontar publicamente, senão ia ficar um ensino errado, né, para os adolescentes de uma coisa que não é verdade, e mesmo que isso vá contra o que a mãe esperava e que colocaria ela numa situação complicada, mas ela fez um ensinamento público errado do qual era necessário corrigir. Então, muitas vezes é adequado responder com uma resposta totalmente diferente do que é esperado. Às vezes a sabedoria determina que uma pergunta tola não seja respondida, mas sim repreendida, né? Às vezes precisamos falar até quando nos pedem para ficar calados. Deus não dá a ninguém a autoridade absoluta, né? Vamos falar na questão aí daquelas questões mesmo que nós abordamos aqui com relação à autoridade. Mas quando a própria autoridade está cometendo pecado e está forçando outros a cometer pecado, nós somos obrigados a nos levantar contra qualquer tipo de autoridade que vá contra a vontade de Deus. Não é necessariamente errado se comunicar quando se está irado, quando nós estamos irados contra aquilo que os outros estão fazendo contra Deus. Então, vamos supor, nós não devemos se comunicar com ira quando o assunto é aborto. Devemos. Aquilo é uma injustiça, aquilo é um assassinato. Nós precisamos ser mais enfáticos com relação a isso. Nós precisamos tratar com amor as pessoas que estão grávidas e que estão confusas com a situação, para que possamos levar clareza a respeito do que está acontecendo, para que possamos levar auxílio, para que possamos demonstrar amor por essas pessoas, porque realmente, se ela está chegando a essa conclusão, é porque ela está perdida, ela está desesperada, e nós precisamos ajudar essa pessoa a sair do desespero. Mas isso não significa que nós devemos concordar com o aborto. Então, nós devemos tratar com amor a pessoa que está querendo abortar, mas nós devemos tratar com ira as pessoas que estão estimulando essa pessoa ao aborto, porque aquilo é maligno, né? Então, às vezes é necessário, existe um momento e um lugar para a expressão de emoções santas na vida do cristão. Então, aqui um versículo para terminar o nosso estudo de hoje. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. Irmãos, é isso, né? A comunicação é importante, se calar é complicado, muitas vezes vai cair no pecado, e nós precisamos então procurar uma forma, às vezes é calar-se por pouco tempo, até encontrar a melhor forma de expressar o problema, de resolver o problema, e às vezes, muitas vezes o problema está em nós mesmos, o pecado pode ser em nós, então nós devemos avaliar isso, e até mesmo nesse momento, buscar o outro para se reconciliar pedindo perdão, porque estava errado e estava agindo contra a vontade de Deus. Esse é um assunto amplo, né, que daria muitas aulas, mas pausando o vídeo dá para refletir mais a respeito disso. E qualquer coisa, também podem me procurar e eu estarei à disposição para auxiliá-los naquilo que for necessário. Que Deus os abençoe e até o próximo estudo, se Deus assim permitir.